Nos últimos anos, o nosso planeta tem enfrentado desafios como nunca antes. Queimadas devastadoras, secas extremas, inundações e mudanças climáticas aceleradas. O Cerrado brasileiro, por exemplo, está passando pela pior seca em 700 anos. E os sinais de alerta estão por toda parte. Olá, meus amigos, eu sou Ademilson Lopes e é uma honra ter você aqui no primeiro episódio do canal Cristão Consciente. Neste canal, nós vamos refletir sobre os grandes desafios do nosso tempo a partir da fé cristã, à luz da fé cristã, a partir da perspectiva bíblica, portanto. Nosso objetivo é falar sobre crises ambientais, ética nas decisões políticas e responsabilidade social, sempre buscando entender como a palavra de Deus pode nos guiar a agir de forma justa e consciente. E hoje nós começamos com um tema que é crucial: o papel do cristão no cuidado com o meio ambiente. E mais, será que a Bíblia ela nos mostra que essas queimadas que estão acontecendo no Brasil, elas são um sinal de que o mundo vai de fato acabar em fogo? Vamos descobrir juntos no primeiro episódio do canal Cristão Consciente. E antes de nós mergulharmos nesse tema tão importante, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos e, claro, também eu quero te convidar a compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque juntos nós podemos levar essa mensagem a mais pessoas. Bom, antes de começarmos a falar especificamente sobre a questão do cristão e o meio ambiente, as mudanças climáticas, eu gostaria de compartilhar um vídeo com vocês que mostra um político do Brasil bastante influente negando que as mudanças climáticas, de fato, elas existam. E a gente tem percebido, antes de nós começarmos o debate, que existe por parte de alguns políticos que se dizem conservadores, políticos que se dizem de esquerda. Esses políticos, eles negam que de fato, não vou dizer todos, mas uma boa parte deles nega que o planeta está passando por mudanças climáticas. Cada um professa, diz aquilo que acredita. Não compreendo que o homem tenha o poder global da mudança climática. Mas por isso que eu perguntei, vocês que acham isso, que acham que é o homem, eu entendo que o homem tem um poder imenso da mudança climática do seu lugar de trabalho. E aí eu não vejo vocês preocupados com isso. É sempre um nicho. Eu ajudei a recuperar, é sempre um pedacinho, é um nicho, para dar de exemplo. Inclusive os parlamentares do Rio Grande do Sul, não todos, mas na sua maioria, tendem a votar no Congresso, nas votações que têm a ver com projetos ligados à legislação ambiental, eles têm, em sua maioria, um posicionamento em prol da flexibilização da legislação de proteção da vegetação nativa e de outras leis ambientais. Então, tem toda uma cultura no Estado que embute um certo negacionismo, não só climático, mas um negacionismo sobre a relevância da política ambiental. E isso tem que mudar. Senão, nós sempre vamos estar atuando depois que a tragédia aconteceu, Então, tem tarefas a serem feitas no plano federal, no plano estadual e também nos municípios, que têm muito pouca atenção, e isso não é só no Rio Grande do Sul, para a questão ambiental. E eu até acompanhava uma entrevista de um deputado na TV Câmara, que ele dizia assim: essa questão de mudança climática não existe, isso é questão da esquerda, é uma questão ideológica, nós temos que defender a agricultura brasileira, nós temos que defender, em primeiro lugar, aquele que produz alimento, que é o agricultor, que é o produtor rural. Bom, o nosso canal ele não tem esse objetivo de falar de esquerda, de direita, ou seja, defender qual lado for dessa história. Porque nós entendemos que as discussões que vão ser pautadas aqui, tanto sobre política, sobre meio ambiente, elas ultrapassam o viés ideológico. Por quê? Por exemplo,
o tema de hoje, mudanças climáticas, é um tema que vai muito além do debate ideológico. Essa questão afeta tanto aqueles que se dizem de esquerda como de direita. E o nosso objetivo é provar para você, cristão, que nós não podemos ser arregimentados por esse discurso daqueles políticos que se dizem de direita, conservadores, como se fossem os defensores da nossa fé cristã. Até muitos deles falam do cristianismo, utilizam o cristianismo, mas eu tenho percebido nos últimos anos que é muito mais um jogo de interesses, é um jogo de busca de votos do que necessariamente pessoas que têm um testemunho cristão, que têm uma vida cristã, de modo que eu tenho percebido que o povo evangélico, se não tomar cuidado, vai ser usado como massa de manobra, por muitos políticos que estão interessados apenas em voto. E aí defendem valores cristãos, defendem ideias de princípios, de pauta de costumes e tudo mais. Eu não sou contra isso, pelo amor de Deus. Eu não sou aqui alguém que está falando nem da direita, né, no caso aqui esquerda, e nem da direita. Estou defendendo uma visão, uma análise mais profunda sobre temas atuais, inclusive sobre a questão do meio ambiente. Então, aqui não se trata de falar nem de direita, nem de esquerda. A gente tem que falar com seriedade, com bom senso, com isenção, a partir de uma perspectiva bíblica. Me chama a atenção o fato de políticos em pleno século XXI negarem, inclusive muitos líderes religiosos, que nós estamos passando por mudanças climáticas. Se você voltar no passado, em 371 a.C., aproximadamente nesse período, um filósofo grego chamado Teofrasto, isso mesmo, Teofrasto, que é discípulo de Aristóteles, ele já percebeu, olhando ao derredor dele, que a drenagem de pântanos tinha a capacidade de esfriar uma área próxima à Tessália, e que a derrubada de florestas próximas a Filipos fez aumentar a temperatura. Então a gente volta antes de Cristo, a mais de 300 anos antes de Cristo, e você já percebe um filósofo enxergando, observando que a ação do homem tinha a capacidade de influenciar o meio ambiente. É estranho, parece que a gente está retrocedendo no tempo. Se sem meteorologia avançada, sem tecnologia avançada, né, um filósofo já teve a capacidade de perceber que a ação do homem pode interferir no meio ambiente. Parece um retrocesso em pleno século XXI. Muitas pessoas, muitos políticos negarem isso, né? Parece um absurdo, parece uma contradição. A gente tem tecnologia que tem apontado isso, os fatos têm apontado isso, é só você olhar para as questões climáticas, que daqui a pouco nós vamos falar, que é fácil perceber. A gente passa por períodos históricos aí, né, no século XVIII, século XIX, a gente tem um incremento da meteorologia, da ciência, principalmente ali no período da Renascença, 1500, é o ano de 1500 na Europa, a ciência ela avança, inclusive a meteorologia, com a invenção, por exemplo, de instrumentos como o termômetro e o barômetro. E Joseph Fourier, que é um cientista francês, já no século XIX, no ano de 1824, para a gente entender, eu vou fazer um vídeo que vai ficar um pouco longo, mas a intenção é trazer você para o debate, é trazer você para essa discussão, você que é cristão. Daqui a pouco a gente vai discutir também se de fato é profético, é bíblico, é apocalíptico essa questão das queimadas, mas a gente precisa lembrar que nesse ano de 1824 você já tem um cientista que identificou que a atmosfera ela tinha a capacidade de reter, de segurar parte do calor do Sol. Aquilo que a gente chama hoje de efeito estufa. Na época ainda não se sabia o que era o efeito estufa e nem foi o Joseph Fourier que deu esse nome para essa regulação da temperatura na Terra. Porque o que acontece? Efeito estufa. Vamos voltar a uma aulinha lá de ciências do ensino fundamental. Os raios solares atravessam a atmosfera, eles chegam até a Terra, parte deles
são refletidos de volta para o espaço sideral. Com a emissão de mais dióxido de carbono na atmosfera, parte desse calor irradiado pelo Sol, em vez de ele voltar para o espaço, ele fica retido aqui na atmosfera e não é dissipado, não é devolvido. E aí a gente tem o aumento das temperaturas. Então, o efeito estufa nada mais é do que a retenção de calor na atmosfera por causa da emissão, segundo os cientistas, né, do dióxido de carbono. Mais dióxido de carbono, mais CO2 na atmosfera, mais efeito estufa a gente tem. Isso é algo que a gente começa lá em 1824, começo do século XIX, a entender. Final do século XIX, 1896, pela primeira vez, isso a gente está falando há mais de um século atrás, meu amigo, meu irmão, o cientista sueco Svante Arrhenius, ele propôs que se continuássemos queimando carvão e outros combustíveis fósseis, lembra que nessa época o principal combustível era o carvão, então se nós continuássemos emitindo CO2 na atmosfera pela queima desses combustíveis fósseis, a temperatura da atmosfera iria aumentar e isso acabaria aquecendo o planeta. Parecia uma ideia muito mirabolante, extraordinária, fora da casinha na época, porque as pessoas não estavam nem um pouco habituadas com essa terminologia efeito estufa, mudanças climáticas, até porque isso era muito incomum, muito recente para a comunidade científica na época e principalmente para a sociedade, para as pessoas comuns. Mas note você que nós estamos voltando no passado, em 1896, e essa discussão já começa para que algumas pessoas em pleno século XXI digam que aquecimento global é uma balela, inclusive muitos irmãos cristãos. A gente precisa entender, nesse processo todo, que a Revolução Industrial foi a grande chave, a grande incrementadora para que nós tivéssemos o fenômeno do aquecimento global. A gente começa a falar em Revolução Industrial quando? Aula de História, 1760, que marcou uma virada na história das mudanças climáticas. A gente teve o crescimento da indústria, das cidades, né? Nós tivemos ali o uso das máquinas a vapor, a queima de carvão, né? O surgimento das fábricas, e aí, a partir de 1850, a industrialização de fato acelerou em vários países e a queima de combustíveis fósseis só disparou a partir desse período então. 1760 começa, passa o século XIX, 1850, a indústria vai chegando a cada vez mais países e isso impacta no quê? Mais desmatamento, nós temos mais cidades, aumento da poluição e por conta desses acontecimentos, no final do século XX, a gente tem alguns marcos históricos para a gente registrar aqui, para a gente parar e pensar o que a humanidade já discutiu em termos de mudança climática. A gente teve a Conferência de Estocolmo em 1972, que foi a primeira conferência da ONU para tratar do tema de forma focada meio ambiente. Vários líderes de várias nações começaram a discutir como a atividade humana estava afetando o planeta. 1992 acontece a Eco 92 aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Mais de 100 chefes de Estado discutiram o impacto das mudanças climáticas, a importância de um desenvolvimento sustentável. E em 1997 aconteceu um outro marco que foi o Protocolo de Quioto, onde pela primeira vez vários países se comprometeram a reduzir as emissões de gases do efeito estufa. E mais recentemente nós tivemos o Acordo de Paris em 2015, em que praticamente todos os países do mundo concordaram em trabalhar juntos para reduzir o aquecimento global, para que não passe de 1,5 graus
acima dos níveis pré-industriais, 1,5 grau acima do que nós tínhamos antes da Revolução Industrial, antes de 1760. O que isso mostra para nós é que já há uma admissão dos países que, de fato, 1,5 grau é inevitável. Não tem como você evitar que a atmosfera aqueça pelo menos 1,5 grau. O que os países estão tentando é remediar para que não passe disso. E provavelmente você já acompanhou várias reportagens em que nós temos especialistas dizendo que isso que está acontecendo aí no mundo, inundações, secas, queimadas, nós temos também o aumento do nível do mar, isso é consequência do aumento de 1 grau a mais na atmosfera. Agora, se 1 grau já tem sido suficiente para causar todos esses transtornos e eventos climáticos extremos, imagina se a atmosfera ela aquecesse a níveis de 2 graus, 3 graus, 4 graus a mais. As consequências que nós não teríamos. Então, o que as nações no Acordo de Paris discutiram vamos tentar manter o negócio aqui pelo menos em 1,5 grau somente, senão, se passar disso, será catastrófico. Irmão cristão, nós estamos falando de catástrofes. Bom, me chama a atenção quando os negacionistas aparecem por aí para dizer que é tudo balela. Olha os fatos, vamos lá. Vamos abordar alguns deles. Nos primeiros 6 meses de 2024 desse ano, a temperatura global média bateu novos recordes históricos. Mais quente. Em julho desse ano, a temperatura global média alcançou 17,15 graus Celsius. Isso é a média mais alta já registrada. Aí você pode me perguntar, mas 17,5 é muito baixo? No Brasil a gente vive aí em temperaturas de 30. Estou falando de temperatura média. Você vai pegar, por exemplo, o deserto do Saara e a Antártida e fazer uma média. E a temperatura nunca, de acordo com os registros históricos que o homem fez, nunca alcançou um padrão tão elevado. O período de junho a setembro do ano passado foi cerca de 0,3 graus Celsius mais quente do que qualquer outro registro anterior, e 2024 continua a seguir essa tendência de alta de temperaturas. Eu posso dizer, por exemplo, eu estou aqui no Mato Grosso do Sul e, de fato, nós estamos percebendo hoje, então, talvez vocês vão até ouvir aí ao fundo o barulho do meu climatizador, porque é impossível gravar aqui sem um ventilador, um ar-condicionado, então eu estou usando um climatizador porque está quente. A previsão da meteorologia para esse ano é de novas ondas de calor, com calor mais alto, mais intenso e mais prolongado. Se tinha 1, 2 dias de calor intenso, agora uma semana, 2 semanas, um mês inteiro. Outubro do ano passado, os brasileiros se lembram, nós tivemos recordes de calor aqui no Brasil. Eu falo aqui de uma pesquisa que eu acho muito interessante para a gente trazer para essa discussão, uma pesquisa que foi feita recentemente por pesquisadores do Brasil, da USP. Essa pesquisa, ela apontou algo que é preocupante para o Cerrado brasileiro, um dos maiores exemplos do aquecimento global. Eu acho interessante porque quando a gente fala de registro histórico, a gente está pegando dados do que o homem registra nas estações meteorológicas, do que o homem registra a partir dos instrumentos de medição. Só que os pesquisadores da USP, eles foram além. Eles estudaram as estalagmites de uma caverna lá em Minas Gerais, As estalagmites de uma caverna no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, em Minas Gerais. Por quê? Eles perceberam que as estalagmites, na sua composição química, elas guardam informações sobre a atmosfera do planeta, ou pelo menos nesse caso, do Cerrado brasileiro, e foi possível observar dados aí dos últimos 700 anos. E o que os pesquisadores identificaram é que nesse período nunca o Cerrado brasileiro esteve tão quente como agora. Eles até afirmam na pesquisa que no Cerrado
a temperatura média está 1 grau a mais do que em todo o planeta. Isso a gente falando de um planeta que já está enfrentando os efeitos do aquecimento global. Então, se o planeta já está quente, no Cerrado está 1 grau mais quente ainda. O que os pesquisadores dizem que isso afeta o Cerrado? Algo extremamente preocupante. Quando chove, o que acontece? Em vez de a chuva penetrar no solo, infiltrar nos lençóis freáticos, escoar para os rios, como o solo está mais quente, ela imediatamente cai e já evapora e volta para a atmosfera. Isso altera o fluxo de chuvas, os períodos de chuvas no Cerrado, isso diminui a quantidade de água nos reservatórios naturais, nos aquíferos, né? Diminui a quantidade de água das nascentes, então a gente tem a diminuição da água das nascentes de rios importantes, de córregos, rios, e eu vou falar alguns rios aqui que nascem no Cerrado, como por exemplo o Rio Paraná, o Rio São Francisco, o Rio Paraguai. Então há uma diminuição da carga fluvial, da carga de água desses rios. Por quê? Porque está infiltrando menos água no lençol freático. A água está evaporando de volta e isso é muito prejudicial para todo o sistema de agricultura, para o volume de chuvas. E não é à toa que nós estamos enfrentando aqui no Cerrado brasileiro uma seca que o registro histórico vai dizer que ela é a pior dos 50 anos. Mas a pesquisa da USP já está avançando mais com base nessas estalagmites. Não é a pior em 50 anos, é a pior em 700 anos. Antes até de o Brasil ter sido descoberto, essa seca é a pior, tá? E não para por aí. Tem a questão do aumento do nível do mar. O nível do mar global tem subido a uma taxa média de cerca de 3,3 milímetros por ano desde 1993. E essa taxa está ficando cada vez mais acelerada. De 1901 a 2018, o nível médio global do mar subiu cerca de 20 centímetros. Aí você diz assim, mas é muito pouco. É isso aqui, né? 20 centímetros. Mas projeções indicam que até 2100 o nível do mar pode subir entre 30 centímetros até 1 metro, dependendo das emissões de gases de efeito estufa e da resposta das calotas polares. Ou seja, você fala assim, 1 metro só não faz diferença nenhuma. Países, ilhas que estão localizadas no Oceano Pacífico, com essa subida dos níveis do mar aqui, segundo até uma reportagem divulgada recentemente pelo Jornal Nacional, essas ilhas simplesmente do Oceano Pacífico, muitas delas desapareceriam. Várias cidades do mundo teriam parte delas cobertas pela água do mar. Aqui no Brasil, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro corre o risco de perder até 1,8% de sua área urbana devido ao aumento do nível do mar até 2050 já, o que afetaria cerca de 140 mil pessoas. Até vi uma pesquisa também divulgada recentemente que aponta que cidades como São Luís, no Maranhão, Florianópolis, em Santa Catarina, perderiam boa parte da sua área territorial, nesse caso, devido ao avanço da água do mar. E o interessante é porque muitas pessoas vão dizer assim, mas isso aí são ciclos naturais da Terra e tudo mais. Mas as pesquisas, elas têm mostrado que esses eventos, eles estão aumentando justamente no período pós-industrial. Por exemplo, essa pesquisa da USP, ela é interessante. Você pega 700 anos aí de dados históricos, você percebe que agora é que o problema está aumentando. Por que a gente não teve outro ciclo de seca extrema no Cerrado igual agora? É muita coincidência, tanto problema está acontecendo de forma já prevista por muitos pesquisadores, justamente em decorrência do período pós-industrial, a emissão de gases do efeito estufa, tá? Nós temos aí o aumento das queimadas em 2024, o Brasil registrou nesse ano um aumento de 80% no número de focos de incêndio em relação ao ano passado, atingindo um pico que nunca se alcançou nos últimos 14 anos. Desde 2010 a gente não tinha tantas queimadas. Só na Amazônia foram 54 mil focos de incêndio
até agosto de 2024, o maior número desde 2005 lá na Amazônia. O Pantanal, a maior planície alagada do mundo, também enfrentou uma das piores temporadas de incêndio em sua história recente. Foram 3.707% a mais de número de incêndios no Pantanal do que no mesmo período de 2023. Então, nós estamos percebendo aí, aqui no meu estado, aqui no Mato Grosso do Sul, um dia anterior em que eu gravei este vídeo, a cidade amanheceu tomada pela fumaça. Nós registramos incêndios aqui de grandes proporções nos últimos dias, que tomaram conta de lavouras, de plantação de canavial, mataram animais domésticos, gado, inclusive animais silvestres. Olha aqui, gente, as vacas estão mortas. Olha aqui, os bichos não conseguem nem andar atorrado de pé. Olha ali, gente, o porco. Olha aqui, gente, as vacas. Tanto de bicho morto. Meu Deus do céu. Olha aqui, gente. Os bichos tudo mortos. Olha aqui, as vacas todas torradas, gente. Olha aqui, gente. Olha o bezerrinho, gente. O bezerrinho morreu queimado. Meu Deus do céu, olha aqui. Se enroscou na cerca. Olha lá, pai. O bezerrinho se enroscou na cerca. Morreu enroscado. O bezerro, olha lá. Limpou o pasto, gente. O que esses bichos vão comer? Limpou o pasto. Olha aqui o cavalo, gente. O bicho tá queimado de pé, gente. Olha aqui, não consegue nem abrir os olhos. Meu Deus do céu. Não consegue nem abrir o olho, gente. Tem uma cena de uma anta morta no meio do fogo que é desoladora. Um também brigadista morreu tentando apagar o fogo aqui perto de onde eu estou, em Costa Rica, na cidade de Sonora, também no Mato Grosso do Sul, tentando apagar o fogo. Esse brigadista, ele morreu. Pessoas ficaram feridas tentando apagar esse fogo. 10 estados brasileiros, pelo menos, sofreram com a fumaça gerada pelas queimadas, queimadas principalmente no centro-oeste, no norte e no sudeste do Brasil. Ou seja, um momento histórico de muitas queimadas. Agora, se tudo isso não te convenceu de que a gente está passando por mudança climática, eu não sei mais o que pode te convencer. É só você olhar para o lado, você olhar para a sua direita, para a sua esquerda, para você perceber o quanto nós estamos aí lidando com esses fenômenos que são perturbadores, que são caóticos. Eu falei aqui alguns que são mais evidentes que eu selecionei, mas tem outros também. Agora eu quero partir para uma questão de perspectiva bíblica, porque muitos irmãos sinceros dizem assim, não tem jeito, a Bíblia diz que o mundo vai acabar mesmo em fogo, então isso é profecia bíblica, isso é o apocalipse e pronto, acabou, a gente não tem nada o que fazer. Mas a gente precisa repensar essa história toda a partir de uma perspectiva mais correta do ponto de vista teológico. Vamos lá. A Bíblia menciona diversas vezes o fim dos tempos e o julgamento final. Isso a gente sabe, o Apocalipse, a gente sabe que Deus prometeu julgar homens e mulheres, todas as nações no final dos tempos. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 7, é uma das passagens mais significativas sobre esse assunto. O que diz essa passagem? Vou ler para vocês. Ora, os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. O que esse texto está dizendo? Vamos lá. O apóstolo Pedro está alertando sobre o destino do mundo atual no qual nós vivemos, que, segundo ele, está reservado para o fogo no dia do juízo final. Só que esse fogo, ele é frequentemente interpretado como um símbolo de julgamento divino
e da purificação. A ideia de que o mundo será destruído por fogo está presente também em outros textos bíblicos, como em Malaquias capítulo 4, versículo 1, que diz: Pois, eis que vem o dia, ardente como fornalha, todos os soberbos e todos os que praticam mal serão como a palha, e o dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Essas duas passagens, elas reforçam a crença de que o fim dos tempos será marcado por um julgamento em que os ímpios serão punidos e a terra, tal como a conhecemos, ela será destruída para dar lugar a uma nova criação. Só que, segundo Pedro 3,7, Malaquias 4,1, que eu li, falam de um fogo no contexto do fim dos tempos e do julgamento final. Elas usam o fogo aqui, a palavra fogo, como uma metáfora para se referirem à justiça de Deus e à purificação do mundo. Veja só. Então, quando a gente está falando de fogo, a gente não está falando que Deus, de fato, vai trazer um fogo físico, químico, da maneira como nós conhecemos. É uma maneira figurada, uma maneira simbólica de se referir ao julgamento, à destruição final que Deus vai trazer sobre a terra, mas não necessariamente com fogo como conhecemos. Imagina, Deus está tentando dizer para o seu povo que ele vai destruir. Qual é o elemento químico, físico, que mais se apropria ou mais se aproxima de destruição? Pense comigo. Qual que é o elemento que tem a capacidade de pegar esse vidro aqui, não vou nem mostrar de qual que é a marca, né? Esse plástico, destruir e transformar em fumaça em outros elementos. Ou seja, desfazer um elemento químico em outro. Qual que é o instrumento, né? Qual que é a força física que a gente tem na Terra capaz de fazer isso? Lógico que é o fogo. Então Deus está usando uma figura de linguagem, uma metáfora, para dizer que ele vai destruir, como o fogo destrói. Mas é algo simbólico, tá? A gente não sabe aqui como que Deus de fato vai operar essa destruição. Se ele vai explodir o planeta, se ele vai permitir que todas as pessoas sejam mortas, o Sol vai se aproximar, se tornar uma grande gigante vermelha. Enfim, a gente não sabe o que vai acontecer. Ele só está dizendo que vai ser como o fogo consumindo, ou seja, algo que tem a capacidade de destruir. Tá. Mas nem por isso a gente pode desconsiderar esse ensinamento. Quando a gente pensa nas queimadas recentes aqui no Brasil, especialmente no Cerrado e na Amazônia, a situação é diferente desse fogo descrito nos textos que eu citei aqui, nos textos bíblicos. Essas queimadas, elas são provocadas por fatores como a mudança climática, desmatamento e práticas agrícolas inadequadas. E aqui eu defendo, não tenho nada contra os agricultores, os produtores rurais. Meu pai é produtor rural, eu respeito muito, mas eu acho que a gente não pode se apropriar de uma ideia que foi apropriada pela ideologia política de guerra entre meio ambiente e produtores rurais. Eu acho que os dois podem conviver em paz, de forma harmônica, até porque o meio ambiente é a ferramenta que o agricultor, o produtor rural tem para produzir. Se a gente desequilibrar, o produtor não vai ter mais o que plantar, não vai chover como não está chovendo agora, né? Então, assim, não estou condenando, mas a gente sabe que muitas práticas agrícolas foram pautadas no desmatamento descontrolado, da exploração de regiões que deveriam ser preservadas e não foram, e isso está resultando aí, junto com as mudanças climáticas, em um dos episódios que a gente está passando aqui onde eu estou, que é uma seca descontrolada que já vem aí desde o mês de abril. Aqui na minha cidade não chove bem mesmo, assim, uma chuva gostosa, já estou até com saudade de chuva desde o final do mês de abril. Muito por conta dessa prática agrícola inadequada. Não toda, mas em algumas situações, certo? Então,
O que está causando essas queimadas não é Deus, é a ação do homem. Elas estão causando aí destruição, são um problema ambiental que nós, seres humanos, nós que criamos. Não algo que veio como um julgamento divino, né? Então não é Deus que está julgando, lançando, agindo. É consequência do que nós fizemos, certo? Não dá para culpar Deus pelas queimadas. É simplesmente aquela lei da semeadura. O que o homem plantou, destruição, poluição, aquecimento global, ambição, agora está colhendo em forma de uma seca desenfreada, né? Só que a gente pode aprender com esse contexto, né? Como o fogo na Bíblia é um símbolo de purificação e julgamento, essas queimadas elas podem servir como um alerta para a gente, para que a gente cuide melhor do nosso planeta, para que a gente cuide mais da criação de Deus. Não significa que as queimadas de hoje, repito, estejam cumprindo diretamente as profecias bíblicas, não. Mas elas nos lembram da nossa responsabilidade de proteger o planeta. É uma chance da gente refletir sobre o nosso papel como cristãos de cuidar da terra e nos prepararmos espiritualmente para o que está por vir, né? Então, mesmo que não haja uma relação direta, nós podemos usar essas passagens para refletir como nós estamos tratando o mundo que Deus nos deu, o mundo que Deus nos deu, e como devemos agir para proteger o meio ambiente e honrar a criação divina. E para a gente finalizar, a gente precisa entender que nós cristãos, nós somos o quê? Mordomos de Deus. Nós temos uma responsabilidade que vem lá do livro de Gênesis, em que Deus colocou o homem lá no Jardim do Éden para cultivar e guardar. Gênesis capítulo 2, versículo 15 diz: O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no Jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Ou seja, desde o começo, nosso papel é cuidar da criação de Deus. Nós somos mordomos. Significa que a gente não é dono do mundo, mas nós somos administradores daquilo que foi criado por Deus. Nós estamos aqui para cuidar do planeta, das águas, das florestas, da vida selvagem. É a nossa forma de mostrar respeito e gratidão pela criação de Deus. Isso significa que o cuidado com o meio ambiente não é só uma questão verde, lá do Partido Verde, da esquerda, não. É uma parte importante da nossa fé e da nossa adoração a Deus. Quando nós cuidamos da natureza, nós estamos obedecendo a Deus e cumprindo o nosso chamado, certo? A situação do nosso planeta está crítica, eu falei para vocês, é tempo de agir e agora, não pode ser depois. A Bíblia nos ensina em Provérbios que o homem bom deixa uma herança para os filhos dos seus filhos. E que herança nós estamos deixando, né? Se nós não fizermos nada, nós vamos deixar o que para os nossos filhos e para os nossos netos? Eles vão receber o quê? Um planeta cheio de problema, falta de água, desastre ambiental, menos recursos naturais. É isso que você quer deixar para o seu filho, para as suas filhas, para os seus netos e netas? Portanto, preservar o meio ambiente é garantir que as futuras gerações possam viver num mundo saudável e equilibrado. Cada um de nós pode fazer a diferença. Por exemplo, reduzir o consumo de plástico, apoiar iniciativas de conservação, plantar uma árvore. São pequenas ações que somadas têm um grande impacto. O que você tem feito para preservar o nosso planeta para as futuras gerações? Ah, mas Jesus vai voltar. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, certo? Eu, por exemplo, tenho adotado a política de ir para o meu trabalho de bicicleta. Eu trabalho no lugar, eu vou todo social, com sapato social, mas eu vou de bicicleta. Algumas pessoas até acham estranho, elas dizem, mas você anda de social, de bicicleta? Eu deixo o carro, que eu ainda não consegui comprar um elétrico, é minha meta de consumo, comprar um carro elétrico, o meu ainda é movido a gasolina, então eu deixo na garagem e vou de bicicleta para o meu trabalho, certo? E algumas pessoas acham estranho, mas eu ganho muito com isso. Primeiro que eu tomo a minha dose diária de vitamina D, pegando o sol, eu pedalo pelo menos 1 quilômetro, já é uma atividade física, e estou reduzindo a emissão de gás carbônico. Então, é a pergunta que eu faço, você é cristão? Está preocupado com o planeta ou você não tem feito nada, né? Você já ouviu falar daquela frase, o pálido ponto azul? Muito bem.
Foi assim que o astrônomo Carl Sagan chamou a Terra quando uma sonda espacial, a Voyager 1, se eu não estiver enganado, tirou uma foto do planeta a milhões e milhões e milhões de quilômetros de distância. Nessa imagem, a Terra aparece como um pequeno, minúsculo ponto azul no meio do vasto espaço sideral. O Carl Sagan nos lembra, quando ele falou sobre essa questão do pálido ponto azul, que apesar de todos os nossos problemas e diferenças, a Terra é o único lar que nós temos. Nós somos pequenos e vulneráveis no universo. Essa visão nos ajuda a entender a importância de cuidar do nosso planeta. Essa foto é muito interessante. Desde o primeiro homem até o último que nascer, todas as emoções, pessoas que amaram, se casaram, se mataram, pessoas que fizeram grandes feitos, os maiores atletas, as guerras, tudo que o homem fez, pensou, sentiu, ou vai fazer, vai sentir, tudo isso está nesse minúsculo ponto azul. Os maiores reis, as maiores nações, os maiores inventos, aquilo que o homem se gaba de ser tão grande, está aí justamente no minúsculo ponto azul, nesse minúsculo ponto da foto, né? Isso nos leva a entendermos como cristãos que a nossa terra é frágil e nós não podemos ficar de braços cruzados enquanto a destruímos. É preciso fazer alguma coisa urgentemente. Nós temos que agir, cuidar, proteger. A preservação ambiental não é apenas sobre salvar o planeta, é sobre garantir a vida para nós e para as futuras gerações. Para a gente fechar, como cristãos a gente vive entre dois mundos, né? O presente, no qual nós temos responsabilidades bem concretas, e o futuro, em que colocamos nossa esperança de que Jesus vai voltar e tudo vai ser renovado. Mas essa esperança no futuro não pode ser uma desculpa para a gente ignorar o que precisa ser feito agora, especialmente quando se trata de cuidar do nosso planeta. Muitas pessoas podem dizer assim, mas se então Jesus vai voltar, vai renovar tudo, esse mundo é passageiro, é temporário, então a gente não precisa cuidar dele. Muito pelo contrário. Você sabe que Jesus vai voltar, você é cristão, provavelmente você manda o seu filho para a escola, você quer que ele estude numa escola boa, você tem programado férias, você vai trabalhar, você tem procurado trabalhar. Então, assim, a gente tem cuidado de maneira concreta do hoje, né? Não significa também que cuidar do planeta seja mais importante do que a salvação ou o reino dos céus. Claro que não. É importante dizer isso. Jesus nos ensinou que nós devemos cuidar muito mais da nossa alma, da nossa salvação. A questão do cuidado do planeta é assim como o cuidado com o corpo, o cuidado com o dinheiro, não é mais importante do que o reino dos céus, de maneira nenhuma. Não é isso que eu quero dizer. Mas deve ter a sua importância, porque se Jesus não volta nessa geração, não volta na próxima, a gente não quer deixar para os nossos filhos e netos um planeta onde vai ser mais difícil ainda de se viver por causa das secas, da falta de água, das queimadas, das inundações, enfim, dos efeitos das mudanças do clima, né? Então, gente, a Bíblia nos chama para nós sermos bons mordomos da criação, ou seja, a cuidar e proteger o mundo que Deus nos deu, mesmo sabendo que este mundo é temporário e que haverá um novo céu e uma nova terra, nós temos uma responsabilidade de cuidar, né, do que temos aqui e agora. Precisamos encontrar um equilíbrio entre a esperança no futuro e a ação presente. Isso significa que enquanto esperamos a renovação de todas as coisas, nós fazemos a nossa parte para preservar o planeta para as futuras gerações. As crises ambientais que nós enfrentamos hoje são mais do que problemas ecológicos, como é o caso das mudanças climáticas, as queimadas e a destruição dos ecossistemas. Essas crises, elas são um instrumento que nos desafiam a viver a nossa fé de forma mais consciente e principalmente ativa no mundo. Nossa fé não deve ser apenas um momento de oração, não deve ser apenas um momento
dentro da igreja. A igreja precisa sair da bolha que muitos irmãos vivem e a gente precisa influenciar nossas ações diárias, nossas escolhas e a maneira como nós tratamos o mundo ao nosso redor. Ser cristão também é proteger a criação de Deus, lutar por justiça ambiental e ser um exemplo de cuidado com o planeta Terra. Quando nós enfrentamos esses desafios ambientais, nós temos a chance de mostrar que a nossa fé ela é viva, né? Que a nossa fé é viva e relevante. E como que você pode fazer isso? Você pode adotar, como eu disse antes, práticas sustentáveis, práticas que reduzem a poluição, que reduzem a emissão de gás carbônico. Você pode se envolver, você pode tirar a bunda da cadeira, me perdoe a palavra, e fazer alguma coisa a mais pelo nosso planeta. Se todo mundo fizer alguma coisa, né, você pode inspirar outras pessoas também a fazerem o mesmo, como eu estou tentando fazer aqui. Dessa forma, nós não vamos ficar apenas na fé que é morta, na fé que é vazia. Nós vamos agir, nós vamos mostrar que nós estamos comprometidos não só com o futuro, mas também com o presente, quando Deus nos chama a agir com amor e responsabilidade com a criação. Ainda que ela vá um dia perecer, mas nós temos que cuidar hoje e agora. Bom, enfim, nós chegamos ao final aqui. Eu sei que ficou um vídeo bastante extenso, mas o intuito foi abordar vários assuntos, uma perspectiva bíblica bem ampla. Eu espero que esta reflexão ela tenha tocado o seu coração e te inspirado a agir com responsabilidade e fé. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo, por favor, é o nosso começo, eu preciso muito da sua ajuda, tem muitos assuntos atuais ainda para a gente falar, para a gente discutir nos próximos episódios. Se inscreva no canal Cristão Consciente, se inscreva para receber mais conteúdo e não esqueça de compartilhar com mais pessoas. E claro, eu gostaria muito que você deixasse o seu comentário aqui embaixo, eu adoraria saber a sua opinião sobre o tema de hoje. Você concorda com o que eu falei? Você concorda com a nossa exposição? Você não concorda? É muito importante a sua participação. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo episódio aqui no canal Cristão Consciente, refletindo os temas atuais, políticos, ambientais, sociais, à luz da Palavra de Deus. Até o próximo episódio. Muito obrigado.